Lucas Prado. Pirula, boa noite. Você acha que as medidas que os governos tomaram para combater a Covid durante a pandemia foram um equívoco e autoritarismo? Cara, governos com tendências autoritárias podem ter usado da pandemia para endurecer seus regimes, coisas que eles já iam fazer sem pandemia. Isso pode acontecer. Ninguém está salvo disso. Agora, dizer que foi um equívoco, aí você tem que olhar os dados. E os dados que saem e que são avaliados de maneira imparcial, os dados demonstram que, em linhas gerais, as condutas que foram tomadas ou que foram estimuladas a serem tomadas evitaram que tenha morrido mais gente até o surgimento das vacinas. Porque o grande ponto não é as medidas de isolamento durante toda a pandemia, e sim prévio à existência das vacinas. Que aí você precisava do isolamento, precisava daquela questão, em alguns lugares fizeram lockdown. Só que você tem lockdown bem feito, lockdown mal feito. Então você teve vários países, eu comentei isso na época, teve vários países que, putz, fecharam bonitinho, ninguém pegou a doença. Aí de repente liberaram para um evento, para uma festa, e morreu todo mundo. Teve a primeira onda 3 meses depois que os outros países do mundo, mas teve. Então, talvez se tivesse segurado um pouco mais para poder ter a vacina, tal, não sei o que, teria salvado as pessoas. Mas aí, como é que segura a economia, tal? Então, no fim das contas, não dá para você chamar de equívoco. Cada país aplicou as diretrizes, que são as diretrizes sanitárias que a gente tem baseado em ciência. Você tem as diretrizes para tomar, só que eles aplicaram dentro das suas realidades, dentro das suas possibilidades. E alguns aplicaram mal, e alguns não aplicaram direito, e alguns aplicaram bem até um determinado ponto, depois não aplicaram mais. Então, por exemplo, países do leste europeu, em linhas gerais, eles conseguiram se fechar muito fácil. Eles não tiveram a primeira onda. Eles não tiveram a primeira onda de mortes na pandemia. Só que, por causa de uma questão econômica, eles soltaram o turismo cedo demais. E aí eles foram ter o primeiro pico, sei lá, 6 meses depois dos países do oeste da Europa. Mas mesmo assim, tiveram, né? Eu tô falando é que várias dessas atitudes, né, foram motivadas por questões muito individuais ali de cada país. Obviamente que há o contato, há a conversa entre eles, tal, não sei das quantas, mas em linhas gerais, você vê que, assim, as medidas que foram feitas de maneira adequada, não sei o que, lá, deram um bom resultado. Aí a gente lembra sempre da Nova Zelândia. Nova Zelândia foi o melhor lugar em que as coisas foram aplicadas. Tudo deu certinho, não teve nem primeira onda, teve um período lá que morreu um pouco mais de gente, mas eles conseguiram segurar até ser as vacinas, vacinaram todo mundo e, cara, controlaram muito bem. Só que a Nova Zelândia, ela tem algumas peculiaridades que vão além de ter um governo que sabe governar. Né? É o fato de ser uma ilha, que está muito afastada. Né? Então, uma ilha não, um arquipélago, né? Mas está muito afastado. Então você tem um fácil controle de quem entra e de quem sai. Então é muito mais simples. Agora, só justificar para a questão geográfica a Nova Zelândia ter conseguido passar tão bem pela pandemia, só justificar que o isolamento não serve. Porque você tem vários outros países insulares que não tiveram o mesmo tipo de sorte, né? Que continuaram tendo, né, problemas com a pandemia, mesmo fazendo tudo certinho. Então, porque não fizeram tudo certinho. Então, eu acho que isso daí é algo a gente a aprender, né? E talvez não tivesse como ser diferente. Entende? Talvez não tivesse como ser diferente. Agora, se a gente não tivesse tomado, nenhum governo tivesse tomado atitude nenhuma, provavelmente teria morrido, sei lá, 7 vezes mais. É que o grande ponto, esse é o grande problema, que é o mesmo problema das vacinas em geral. Quando você está prevenindo alguma coisa, não aconteceu a tragédia. E quando não acontece a tragédia, você acha que aquela prevenção foi tosca. Foi desnecessária, entendeu? Assim, muitas pessoas na pandemia perderam a família inteira. Além daquelas pessoas que morreram também. Mas muitas ficaram vivas e perderam a família inteira. Mas muita gente não perdeu ninguém. E essa pessoa que não perdeu ninguém, ela simplesmente chega e fala: inútil. Porque fechou as portas. Fechou as portas porque queriam ferrar com a economia. Fechou as portas porque tem que ficar usando focinheira. Entendeu? Mas é porque aquela pessoa não perdeu as pessoas, ou quando perdeu, foi convencida de que aquilo ali morreu por outros motivos e que morreria de qualquer jeito, entendeu? A gente não consegue prever quantas pessoas não morreram por causa das medidas
que foram tomadas antes do surgimento das vacinas. A gente não sabe quantas pessoas não morreram. E essas pessoas, elas provavelmente devem estar aí muito acima da casa dos milhões. E aí, sei lá, você fica pensando, tipo, você não tem um outro planeta acontecendo do mesmo jeito para você mudar a rota naquele ponto e ver o que ia acontecer se ninguém tivesse fechado, se ninguém tivesse proibido viagem, se ninguém tivesse proibido sair de casa, sabe? Tipo, o que teria acontecido? Não tem como saber. Mas aí eu tenho quase certeza que se a gente tivesse dois planetas, né, um que seja o nosso e o outro com um universo alternativo, em que a gente tivesse deixado rolar a pandemia, eu tenho certeza que esse planeta aqui estaria mais vazio. E talvez a minha live também, por várias questões.